Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre força magnética entre dois ou mais condutores paralelos. Lembrando que na aula passada nós falamos sobre força magnética produzida por um fio condutor. Então é necessário assistir a aula anterior para poder entender essa aula aqui. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo. Força magnética sobre condutores retilíneos. Lembrem-se que a força em condutores ela é calculada se nós conhecemos a intensidade do campo magnético B, a intensidade da corrente elétrica, I, em amperes, e o comprimento do fio em metros, vezes o seno do ângulo θ, que é o ângulo entre o vetor B e o vetor I. Aqui percebam, o vetor campo magnético, aqui B, está saindo do plano do papel. Então, eu estou indicando isso com uma circunferência e no centro dessa circunferência eu tenho um ponto. Se eu aplico a regra da mão direita, onde os dedos menos o dedo polegar aqui apontam para o sentido do campo magnético, ou seja, para fora do plano do papel, e o meu vetor V aqui é indicando a velocidade da carga elétrica. Então, se a minha corrente está indo aqui para a direita e o polegar então indica para a direita, com os outros dedos saindo aqui do plano do papel, minha força vai ser para baixo, indicado pela direção aqui, como se a gente fizesse um empurrão com a mão, para baixo. Agora, para essa corrente aqui que tem de baixo para cima, no sentido de baixo para cima, ó, permanece o dedo polegar que fica apontando para cima e os outros dedos apontando para frente. E aí a minha força é da esquerda para direita. O ângulo θ vai ser de 90 graus, porque entre a corrente e o vetor B tenho 90 graus. A gente também estudou cálculo de campo magnético em torno de um condutor retilíneo. Vou colocar o link na descrição, onde a gente estuda o cálculo de campo magnético. A gente sabe que uma corrente elétrica produz campo magnético. De acordo com a regra da mão direita, eu consigo também verificar o sentido do campo magnético produzido, aqui, sentido anti-horário. A minha corrente está subindo. Eu sei que uma corrente I produz um campo magnético de intensidade μ, que é o valor da permeabilidade do meio, vezes o valor da intensidade da corrente dividido por 2π, divididos pela distância de onde eu quero analisar essa intensidade. Quanto mais distante, menor é a intensidade. Quando eu tenho dois ou mais condutores paralelos, perceba aqui que eu tenho o condutor A e o condutor B. O condutor A passa por ele uma corrente I1. Ele é responsável por produzir um campo magnético de intensidade B1 sobre o condutor B. A distância entre o condutor A e o condutor B é D, em metros. Eu consigo calcular, então, esse campo magnético B1 sobre o condutor B, que é igual a μ, que é a permeabilidade do meio, vezes I1, divididos por 2 vezes π vezes d. Lembrando que a permeabilidade do meio, se for o ar e o vácuo, a gente conhece a constante, é 4 vezes π vezes 10 na menos 7. Agora imagine assim, o mesmo caso anterior, só que agora eu estou analisando o condutor B. No condutor B passa uma corrente I2. Se passa uma corrente I2, eu quero analisar campo produzido pelo condutor B sobre o condutor A. O campo produzido será igual a μ vezes I2 sobre 2 vezes D, porque permanece a mesma distância. Só que agora o campo magnético está saindo do plano do papel. Então, eu estou indicando aqui com uma circunferência com um ponto no centro. Se eu junto os dois casos agora eu tenho dois condutores. Então, eu tenho corrente I1 produzindo um campo B1 e a corrente I2 produzindo um campo B2. Campo B2 saindo do plano do papel e o campo B1 entrando no plano do papel. Corrente elétrica e campo produz força sobre o condutor. Eu consigo calcular a força A. A força A eu calculo com a corrente I1 e o campo B2, vezes o comprimento do fio, vezes o seno de 90, porque a corrente I1 e o vetor B2 tem um ângulo de 90 graus. E eu também consigo calcular a força B. A força B é o valor B1 de campo vezes a corrente I2 vezes o comprimento do condutor
vezes o seno de 90, onde 90 é o ângulo entre o vetor B1 e o sentido da corrente I2, que é o vetor V. Como é que eu sei que a minha força A é para direita e a força B é para esquerda? Com a regrinha da mão direita. Percebam aqui no caso da força A, campo B está saindo do plano do papel, ou seja, todos os dedos, tirando o dedo polegar, é para fora do plano. A corrente 1 está subindo, então meu polegar aponta para cima e a minha força vai ser para a direita. Agora, fazendo essa mesma regrinha para o condutor B, o campo agora está entrando no plano do papel. A corrente I2 é para cima e a minha força B é para a esquerda. O que acontece se a corrente I2 muda o sentido? Agora as duas forças serão de repulsão. Por quê? Porque a corrente I2 interfere no campo B2. E se interfere no campo B2, vai também interferir na força sobre o condutor A. Da mesma forma, a força sobre o condutor B muda porque o sentido da corrente 2 mudou. Podem refazer aí a regrinha da mão direita para verificar essa condição. Nós faremos um exemplo de cálculo de forças em condutores. Considere o arranjo de fios na figura abaixo, com comprimento de L igual a 1 metro para todos os condutores. Calcule a força resultante em cada fio e determine sua direção e sentido. Bom, aqui a gente tem o condutor A, que tem 1 metro de comprimento, passa por ele a corrente A de 5 amperes para baixo, e no condutor B eu tenho uma corrente que passa que vale 10 amperes para baixo. A distância entre os dois fios é de 100 centímetros. Bom, primeiramente, devemos calcular o campo magnético produzido sobre o condutor A. O condutor B, ele produz um campo magnético em A. Então, por isso eu vou escrever aqui o campo B causa em A. Então, olha só, o valor da intensidade desse campo vai depender da permeabilidade do meio, que é o ar, da corrente que o condutor B possui, ou seja, a corrente IB, divididos pela formulazinha, né, para fios condutores retilíneos, 2π vezes a distância entre os dois condutores, que é 100 centímetros. Então, esse campo magnético aqui, a gente tem que verificar o sentido. O sentido desse campo magnético B, ele depende da regra da mão direita. De acordo com a regra da mão direita, ele está entrando no plano do papel. Então, esse aqui é o sentido. Os valores, então, dependem da corrente que passam no condutor 2. Então, BBA será igual a 4 vezes π vezes 10 na menos 7, que é uma constante, né? Vezes 10 amperes, divididos por 2 vezes π, vezes a distância de 100 centímetros. Eu posso cortar o π e o π, 4 aqui com 2 sobra 2, né? E o resultado final desse campo magnético, o módulo dele será de 2 microtesla. A gente vai fazer a mesma coisa para o condutor B. Então, o condutor B ele tem um sentido campo magnético, é o B, que o condutor A produz em B, que depende do sentido da corrente A. De acordo com a regra da mão direita, esse campo aqui vai estar saindo do plano do papel. O módulo, então, vai depender BAB, depende do meio, que é o ar, da corrente que passa no condutor A, divididos por 2 vezes π vezes a distância entre os dois condutores. Então, BAB é igual a 4 vezes π vezes 10 na menos 7 vezes a corrente de 5 amperes divididos por 2 vezes π vezes 100 centímetros. Então, aqui o π corta com π, 4 divididos por 2 sobra 2 aqui em cima. E aí, com isso, a gente consegue calcular, colocando na calculadora, que vai dar um campo magnético de 1 microtesla. Para calcular a força, a gente vai utilizar a fórmula F é igual a BIL seno de θ. O ângulo aqui θ é o ângulo entre o vetor campo magnético e o sentido aqui indicado pela corrente, ou seja, sempre 90 graus para os dois casos. A força para o condutor A, ela vai depender do campo magnético BA vezes a corrente que passa no condutor A. Já
Na outra força, a força sobre o condutor B vai depender do campo magnético sobre o condutor B, que é o BAB, vezes a corrente IB, vezes o comprimento seno do ângulo, que também é 90 graus. Substituindo aqui os valores na equação, então vou ter aqui 2 vezes 10 na menos 6 Tesla, vezes a corrente de 5 amperes, vezes o comprimento de 1 metro, seno de 90. E aí, eu calculo que a força no condutor A será igual a 10 micro, e unidade é Newton. Já a força no condutor B, substituindo aqui, força em B será igual a 1 micro Tesla, vezes uma corrente de 10 amperes, vezes o comprimento de 1, vezes o seno de 90 graus. Isso aqui vai dar uma força em B também, né? 10 micro Tesla. Quando eu tenho sempre dois condutores, e somente daqui, né, dois condutores, as forças em módulo, elas sempre serão iguais, tá? Percebam que aqui a corrente é 5, lá a corrente é 10. Aqui o campo é 2 micro, aqui o campo é 1, ou seja, vai sempre existir uma constância aqui nessa multiplicação, tá? Porque é uma corrente que causa o campo no outro condutor. Outra coisa, a gente tem que indicar é o sentido da força. Pela regra da mão direita, que o primeiro condutor é para direita, força em A, e também pela regra da mão direita, no segundo condutor, é para esquerda, no condutor B. Caso houvesse inversão de uma das correntes, haveria inversão do sentido das forças. As correntes no mesmo sentido vão produzir forças de atração. Correntes em sentidos opostos vão produzir forças de repulsão. Exemplo. Considere o arranjo de fios da figura abaixo e todos os fios têm um comprimento de 20 centímetros. Calcule a força resultante em cada fio e determine a sua direção e sentido. O condutor A passa 5 amperes para cima, o condutor B 10 amperes e o sentido é para baixo, e o condutor C é 10 amperes e o sentido é para cima. A distância entre o condutor A e B é 2 centímetros, entre o condutor B e C é 3 centímetros, e é claro que entre o condutor A e o condutor C será 2 mais 3 centímetros, ou seja, 5 centímetros. Primeiramente, eu preciso calcular o campo magnético produzido por cada um desses fios condutores sobre os outros. Então, por exemplo, eu quero calcular com essa equaçãozinha aqui o campo magnético produzido pelo fio condutor A sobre o fio condutor B. Então, percebam que aqui eu coloco a corrente de 5 amperes e a distância entre A e B é 2 centímetros. Me dá um campo de 50 microtesla. Então, eu estou indicando aqui, ó, o BAB, campo que o condutor A produz sobre o condutor B, é de 50 microtesla. Segundo caso, condutor A faz sobre o condutor C. Vai ser igual a BAC de 5 amperes divididos aqui por 2π vezes 5 centímetros, que é a distância entre esses dois condutores. Vai dar 20 microtesla. Não é o único fio condutor aqui que produz campo, precisa analisar os outros também. Então, percebam agora, condutor 2, o condutor B, ele produz um campo entrando no plano do papel, façam aí a regra da mão direita, BA, ou seja, o condutor B sobre o condutor A, produz um campo de 100 microtesla. Por quê? Porque agora a intensidade da corrente é 10 amperes e a distância entre os dois fios é de 2 centímetros. A mesma coisa agora eu faço para o condutor C, ou seja, o condutor B gera em C um campo BBC, que vale 10 amperes aqui agora, e eu utilizo a distância de 3 centímetros, vai valer 67 microtesla, e esse condutor produz aqui um campo saindo à direita do plano do papel, tem que fazer a regra da mão direita. Último condutor, então o condutor C faz em A, o campo BCA, utiliza a corrente de 10 amperes, agora minha corrente está subindo, pela regra da mão direita sai do plano do papel, se tiver aqui à esquerda do fio. Então, esse pontinho, intensidade de 10 amperes e a distância é de 5 centímetros. Vai produzir um campo de 40 microtesla. A mesma coisa eu faço para o condutor B. Eu utilizo 10 amperes e a distância entre C e B é de 3 centímetros, ou seja, um campo de 67 microtesla. Só que o objetivo é calcular a força. Para calcular a força, eu tenho que ver qual que é o campo resultante sobre o fio e qual que é a corrente no fio.
Por exemplo, eu quero analisar somente o condutor A. Eu tenho esses dois campos aqui incidentes no condutor A, o BBA e o BCA. Eu tenho que verificar qual deles é mais forte. O campo mais forte é aquele de maior intensidade, 100 ou 40. Vai ser 100 microtesla. Significa que o que ganha é entrando no plano do papel. Então, eu coloco o xizinho e o valor da intensidade será 100 menos 40, ou seja, 60 microtesla. Segundo campo resultante, agora sobre o condutor B. Eu tenho o campo BAB de 50 micro entrando no plano do papel e eu tenho o campo BCB de 67 micro saindo do plano do papel. Quem ganha é o de 67 microtesla, ou seja, a diferença dos dois aqui é de 17. E eu coloco aqui uma circunferência com um pontinho no centro para indicar o campo resultante, BB, igual a 17 microtesla. Por último, sobre o condutor C. O condutor C eu tenho o campo BAC e o campo BBC. Um vale 20 e o outro vale 67 microtesla. Um está entrando no plano do papel e o outro está saindo. O que ganha é o BBC, que está saindo do plano do papel e ganha por 47 microtesla. Eu vou refazer a figura, então, com os campos resultantes sobre cada fio condutor. Então, lembrando que o BA vale 60 microtesla, o módulo, BB vale 17 microtesla e BC vale 47 microtesla. A força, então, sobre cada um desses fios, calculo com essa equação, B e L seno de θ. Em todos esses casos aqui, o ângulo entre o vetor campo e o vetor V é 90 graus, então sempre vai ser seno de 90 e seno de 90 vale 1. Para calcular, eu faço B vezes I vezes L vezes 1, tá? Primeiro caso aqui é força em A. Força em A é para a esquerda, porque de acordo com a regra da mão direita, façam isso em casa. A minha corrente é para cima, ou seja, polegar apontando para cima, e os outros dedos apontam para dentro do plano do papel, ou seja, a palma da mão indica o sentido da força, para a esquerda. E o valor vai ser o valor do campo, 60 micro, vezes o valor da corrente, 5 amperes, vezes 20 centímetros, que é o comprimento do fio. Isso dá 60 micronewton. No condutor B, então o meu campo B resultante é 17 microtesla, vezes 10 amperes, vezes 20 centímetros, dá 33 micronewton. Por que eu sei que é para a esquerda? De acordo com a regra da mão direita, polegar apontando para baixo, os outros dedos apontando para fora do plano do papel, também é para a esquerda a força resultante. E por último, eu tenho o campo BC sobre o condutor C, que passa 10 amperes. Então, vai haver a produção de uma força de 47 microtesla vezes 10 amperes vezes 20 centímetros vezes seno de 90. Vai dar 93 micronewton. Regrinha da mão direita, onde o dedo polegar indica o sentido aqui da corrente. Os outros dedos apontam saindo do plano do papel, e isso me dá uma força para a direita, força C. Mais um exemplo aqui de cálculo de força em 3 condutores. Agora a gente tem esse arranjo aqui na figura de 3 condutores e cada um desses fios tem um comprimento de 20 centímetros. A distância entre os fios é dada aqui na figura também, 3 centímetros e 2 centímetros, né? O sentido da corrente é entrando no plano do papel, a corrente no condutor A, no condutor B saindo do plano do papel e no condutor C entrando no plano do papel, e vale 10 amperes. Primeiramente, a gente vai calcular o campo magnético produzido pelo condutor A sobre os condutores B e sobre os condutores C. Com a regra da mão direita, a gente pode desenhar aqui o sentido aqui do campo magnético que o condutor A produz no condutor B. Essa força aqui é para baixo, né? Então a gente consegue, com a regra da mão direita, indicar o sentido do campo magnético sobre o condutor B, que o condutor A faz no condutor B, uma grandeza vetorial, campo magnético, e também a gente vai calcular a mesma coisa sobre o condutor C, também é para baixo. Então aqui é o B que o condutor A faz sobre o condutor C. A gente vai sempre utilizar a mesma formulazinha, eu vou colocar aqui em cima a fórmula, que é B igual permeabilidade vezes a corrente sobre 2 vezes o π vezes a distância. Essa vai ser a equação utilizada aqui para cada caso. Então, vamos lá, pessoal. Como é que a gente calcula BAB? Em módulo, vale permeabilidade do meio é o ar, então vai ser 4 vezes π
π vezes 10 na menos 7. O condutor A passa uma corrente de 5 amperes, então é 5, divididos por 2 vezes π vezes a distância entre o condutor A e o condutor B é 2 centímetros. Isso vai dar um campo magnético de 50 microtesla. Campo magnético que o condutor A produz em C. Mesmo meio, então é 4 vezes π vezes 10 na menos 7, vezes a corrente é a mesma, 5 amperes. Agora divididos por 2 vezes π, vezes a distância agora é 2 mais 3, ou seja, 5 centímetros. Isso vai dar um valor de 20 microtesla. Agora analisando a produção do campo magnético pelo condutor B. Pela regra da mão direita, campo magnético para baixo. Esse aqui será o nosso BA, condutor B faz em A, e no condutor C é para cima, é o BBC. Como que a gente calcula então esse campo magnético BBA, módulo? Então vai ser 4 vezes π vezes 10 na menos 7, vezes a corrente que passa ali no condutor B, é ela que está produzindo o campo. 10 sobre 2 vezes π vezes a distância, 2 centímetros. E isso vai dar um campo magnético de 100 microtesla. Agora o BBC produz ali é o mesmo meio, então é 4π vezes 10 na menos 7, vezes a corrente de 10 amperes, sobre 2 vezes π, vezes agora a distância de 3 centímetros, ou seja, campo magnético EBC de aproximadamente 67 microtesla. E por fim, o campo magnético agora é produzido pelo condutor C, pela corrente IC. Bom, no condutor A, de acordo com a regra da mão direita, a gente vai ter aqui um campo magnético para cima. Esse aqui vai ser nosso campo B, que o condutor C faz em A. Esse valor aqui, BCA, a gente vai calcular, será 4 vezes π vezes 10 na menos 7. A corrente que a gente utiliza é 10 amperes, é a corrente no condutor C, divididos pela distância 2 vezes π vezes a distância é 2 mais 3, 5 centímetros. O resultado desse campo será de 40 microtesla. E o condutor C também produz um campo magnético em B. De acordo com a regra da mão direita, esse campo também aqui tem sentido para cima, que é o B, que o condutor C produz em B. Isso vai me dar em módulo BCB igual a 4 vezes π vezes 10 na menos 7, a corrente de 10 amperes, divididos por 2 vezes π vezes a distância de 3 centímetros entre os dois condutores. Isso vai dar aproximadamente um campo magnético de 67 microtesla. Agora, pessoal, o que a gente tem que fazer, na verdade, é o cálculo da força. Então, a gente viu aqui que esses dois campos magnéticos, eles são produzidos pela corrente IA, esses outros dois aqui pela corrente IB e esses outros dois aqui pela corrente IC, sobre os outros dois condutores. Acontece que a gente quer ver a força. A força depende do valor do campo resultante sobre cada condutor e da corrente que está passando por ele. Então, no condutor A, percebo aqui que a minha resultante, eu tenho que analisar aqui, ó, o BCA e o BBA. O BCA, vou sublinhar aqui, nossa primeira análise, e o BBA, qual deles é maior? O maior deles é o BBA, ou seja, a resultante do campo no condutor A, a resultante desse campo é para baixo. E o valor dessa resultante, então eu vou colocar aqui que o B em A vale a diferença de 100 e de 40, ou seja, vale 60 microtesla para baixo. A resultante no condutor B, vejamos aqui, a gente tem que analisar o BCB. O BCB é esse aqui, vou colocar um asterisco em cima, e a outra é o BBA, BAB. Então a gente tem 67 e 50, ou seja, o BCB ganha, então a resultante será para cima. Então no condutor B, campo magnético do condutor B será 67 menos 50, que vai dar 17 microtesla. No condutor C, a gente tem aqui BAC e o BAB.
BC, os dois que faltam. Quem ganha é o BBC, o de 67 micro, ou seja, resultante é para cima também. Então, BC vai valer 67 menos 20, que vai dar 47 microtesla. Agora, como que a gente vai calcular a força? É uma grandeza vetorial, então analisando o condutor A, pela regra da mão direita aqui, corrente entrando, polegar, campo magnético, os outros dedos para baixo, então aqui a força é para a esquerda, nesse condutor, força é para a esquerda, esse aqui será minha força em A, resultante. Em B, polegar, indicando o sentido da corrente, força também aqui é para a esquerda. E em C, a gente vai ter a força para a direita. Como a gente calcula? A gente vai utilizar essa equaçãozinha aqui, F igual a B vezes I vezes L, o comprimento é de 20 centímetros para todos os condutores, vezes o seno de 90, né? Força no condutor A, vamos lá. Força no condutor A, o módulo dela será 60 micro, vezes a corrente de 5 amperes do condutor A, vezes o comprimento de 20 centímetros, vezes o 1 do seno de 90. Isso vai dar uma força de 60 micronewton. Força em B, vou utilizar aqui 17 micro, então 17 vezes 10 na menos 6, vezes a corrente de 10, 20 centímetros, vezes 1, que vai dar total de 33 micronewton, aproximadamente. E aqui em C, força em C, será igual a esse campo, 47, 10 na menos 6, vezes a corrente de 10, vezes 20 centímetros, vezes 1. Isso aqui vai dar força em C igual a 93 micronewton. Ok, pessoal? É isso. Obrigada, pessoal.